Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 59, ação e reação, capítulo 3º, a intervenção na memória. Então aqui voltando duas linhas, mas essas duas linhas só para dar sequência, até porque esse trecho nós já tratamos deles nos vídeos anteriores. Em tal situação, a alma pode cair sob o cativeiro de inteligências perversas, e daí procedem as ocorrências deploráveis pelas quais se despenham em transitória animalização por efeito hipnótico. Até aqui já foi esclarecido. Daqui em diante, nós vamos iniciar hoje. Então vejamos, notei, contudo, que o instrutor compadecido não desejava alongar entendimentos que, se não reportassem ao socorro devido ao infortunado, e calei-me. Druso inclinou-se sobre ele com a ternura de alguém que auscultasse um irmão muito amado e anunciou: procuremos ouvi-lo. Então vejamos a capacidade sensorial de Druso. A capacidade evolutiva, pois ele se curva mediante esse nosso irmão e ele procura ouvi-lo. É óbvio, mentalmente. Incapaz de conter o assombro que me empolgava, inquiri: ele dorme? Porventura, Druso, o nosso irmão dorme nesse momento? O mentor fez um gesto afirmativo, notificando: nosso desventurado amigo encontra-se sob terrível hipnose. Isso é terrível, de fato. Neste instante, nosso irmão se encontra-se sob terrível hipnose. Inegavelmente, foi conduzido a essa posição por adversários temíveis. Adversários temíveis dele mesmo. Adversários que ele havia contraído, havia adquirido em existências passadas, pois, nesse instante, esses adversários distantes o mantinha sobre esse processo hipnótico. Que de certo, para torturá-lo, fixaram-lhe a mente em alguma penosa recordação, pois sempre é assim. Sempre é assim. Para torturá-lo, fixaram-lhe a mente em alguma penosa recordação. Quando é que os espíritos das trevas
ou os espíritos nas trevas. Não é nem das, e sim nas. Pois quando é que os espíritos nas trevas conseguem hipnotizar outro espírito? Quando eles percebem que há naquele outro um sentimento de culpa. Por esse motivo, eles filtram aquele sentimento. E é ali, naquele item, que eles penetram a hipnose, a magnetização e a indução. Pois o espírito não portador de sentimento de culpa, eles não conseguem lograr êxito. Por esse motivo, é preciso entender que bom só Deus e o ser mais perfeito que pisou na terra até hoje, nosso Senhor Jesus Cristo. Por esse motivo é preciso que tenhamos em mente que todos nós estamos sujeitos ao erro. Pois errar é humano e permanecer no erro já é uma burrice. Porque se você já experimentou uma vez o gosto do fel, tido por você naquele momento como mel, para que novamente experimentá-lo? Temos visto muitas pessoas que, em determinado momento da vida, através da invigilância, da irresponsabilidade, da indisciplina, a pessoa trai a esposa, trai o marido, trai os amigos, trai a sociedade, e é óbvio, quem trai todos esses traem a si próprios. Mas o interessante não é nem trair. O interessante é que a pessoa que trai, porque inspirada por um processo complexo, ela se encontrava. Inspirada pelas trevas, inspirada por uma insatisfação, inspirada por um desejo, por uma vontade de experimentar isso, de experimentar aquilo. Tudo bem. Não vou dizer a você que concordo de forma nenhuma. Isso é apenas uma análise. Mas, vejamos, quase sempre aquele que trai uma vez, trai 2, 3, 4, 5,
1000 vezes. Ora, eu não consigo entender por que a pessoa ela torna novamente a trair. Por quê? Porque automaticamente, se ela já experimentou uma vez, é natural que ela não precise experimentar novamente. Então, se a pessoa experimenta a primeira vez e experimenta a segunda vez, experimenta a terceira vez, é porque realmente a pessoa é indisciplinada, é uma pessoa irresponsável, é uma pessoa, assim vamos dizer, um instrumento das trevas. Porque você há de convir comigo que, por exemplo, vamos de uma forma mais leve. Por exemplo, você, na época da pamonha, não é? Vamos por esse lado para ficar mais fácil para você entender. Faz parte do conteúdo do livro aqui. Na época da pamonha, você pensa assim: nossa, mas eu estou com a vontade de comer pamonha. Que olha, só de pensar na pamonha, a saliva vem, as papilas da boca. Pois bem, você vai lá, prepara o milho, prepara a pamonha e come a pamonha. Você vai conseguir entender. Você consegue entender que você não precisa nunca mais, nesta existência e por toda a eternidade, você não precisa mais dizer que está com vontade de comer pamonha? Porque você já teve esse desejo. Você já comeu pamonha, você já satisfez. Você já se satisfez um dia. Aí você pode me dizer assim: mas esse gosto, ele não é espiritual, ele é fisiológico. Equivoca-se quem pensa assim. Esse gosto, ele é 50% espiritual e 50% físico. Se tratando de alimentos, ele é 50% físico e 50% espiritual, se tratando de alimento. Então, cabe ao indivíduo, a partir daquele momento, policiar, disciplina e pensando: eu não necessito mais comer pamonha. E se um dia alguém lhe oferece, a pessoa come sim, mas não com aquele sentimento de que se não comer, ela pode morrer. Você consegue entender? Isso se tratando-se de alimentos. Agora, se tratando de drogas, se tratando de bebidas, se tratando de prostituição, é óbvio. A pessoa experimentou uma vez, não há necessidade de experimentar mais, porque ele sabe o gosto que tem. Então, se ele experimenta novamente, é porque ele não presta. Se ele experimenta novamente, é porque ele encontra-se subjugado. Ele encontra-se subjugado. Ele encontra-se sobre uma pressão de algum obsessor. E é aí onde que entra a disciplina. O orai e o vigiai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, por exemplo, o sexo, por exemplo, aqui na Terra. Se deixar, as pessoas praticam sexo todos os dias, diferente dos animais, porque os animais,
principalmente os machos, eles respeitam as fêmeas só copulando na época do ciclo menstrual delas, ou depois que passa o ciclo e que vem aquele período de ovulação. Fora isso, o ano todo o animal respeita, o macho respeita a fêmea. Mas isso não acontece entre o bípede. Isso acontece apenas entre o quadrúpede. Porque o bípede, se deixar, ele pratica todos os dias pior que um animal. Isso não é evolução. Isso é primitivismo. Isso é selvagerismo. Então, mas vamos analisar por um lado. Qual é a função do sexo aqui na Terra? A função do sexo é exclusivamente proporcionar àqueles que se encontram na erraticidade ao retorno ao corpo físico através da reencarnação. Mais nada. Então você, casal, você que acabou de casar, você que casou, preste muita atenção, porque às vezes você está alimentando espíritos das trevas dentro do teu próprio lar e você não sabe. A verdade é essa, tem que ser dita. Não é porque a pessoa é casada e não é porque a pessoa casou que ele deve, que ele pode, que ele tem o direito de pelo menos 2, 3 vezes por semana praticar sexo. Ah, porque ela toma anticoncepcional, porque ele usa preservativo e tudo mais. Não venha com desculpa, porque nós não estamos falando do ato em si. Nós estamos falando dos sentimentos primitivos que brotam naquele momento. E você sabe que os sentimentos primitivos que brotam naquele momento são enormes. São sentimentos primitivos enormes, é uma nojeira. Desejos e mais desejos, prazeres e mais prazeres que brotam lá do fundo, do princípio da lama, do poço de lama, onde o indivíduo encontra-se submergido, né? Ou emergido, submergido, chafurdado, brota e ele ali põe para fora com a desculpa de que faz bem ao organismo da mulher, faz bem ao organismo do homem, pôr para fora esse orgasmo. Isso é primitivismo. Isso é primitivismo. Então, a função do sexo. Vamos pensar. Você casou? Casou. Então, quantos filhos você tem? 1. Mas quantas vezes você se relacionou com a sua mulher ou com o seu marido? Ah, já faz 1 ano, 2 anos que nós casamos, nós já nos relacionamos umas 100 vezes. Mas por qual motivo? Não era para se relacionar uma vez só? Porque a função do sexo é contribuir ao retorno do indivíduo ao corpo físico através da reencarnação. Então, aqueles que praticam o sexo fora da importância, da necessidade reencarnatória dos filhos, ele encontra-se, de certa forma, endividando. Ele, de certa forma, está se endividando. Isso caracteriza suicídio. Porque é preciso que milhões de seres ali nos espermatozoides se encontram em processo de evolução. E não é colocando eles para fora que você estará fazendo com que eles evoluam. E sim, auto se disciplinando, policiando esse sentimento negativo,
trazido de existências passadas e sustentado pelas trevas aqui no corpo físico. Então quer dizer, o que você está dizendo aí, que, por exemplo, eu caso, mas eu não tenho planos de arrumar um filho agora. Tá, então, por exemplo, você casa hoje. Você não tem planos de arrumar um filho hoje. Você tem planos de arrumar filhos quando? Daqui 2 anos. Então, você vai programar com a tua esposa, com o teu marido, para que daqui 2 anos, vocês dois venham a se relacionar sexualmente. Isso é o correto? Podem dizer o que quiser. Sabe por que muitas pessoas vão me chamar e me taxar de louco? Sabe por quê? Porque isso é contrário à moral, ao caráter e ao relacionamento das pessoas aqui da Terra. Pois quem aguenta na Terra ficar sem a núpcia de fel? Porque isso não é núpcia de mel. Isso chama-se núpcia de fel. Porque não existe núpcias de mel. Por que não existe núpcias de mel? Porque o mel já foi comido antes. Então ali há apenas fel. Então o que você quer nos dizer é que, então, se eu penso em daqui 2 anos em ter filho, daqui 2 anos é que eu devo me relacionar sexualmente com a minha mulher ou com o meu marido? É óbvio. Esta é a função do ato sexual. Me prove o contrário. O dia que você me provar o contrário, eu calo a boca. E venho aqui e peço desculpa. Mas sabendo eu que você não vai conseguir provar o contrário, eu não vou calar minha boca. Porque precisa que alguém fale o que eu estou falando aqui. Mesmo sendo taxado de louco. Porque eu disse, sabe por que eu vou ser taxado de louco? Porque é isso que satisfaz as pessoas. Porque as pessoas pensam primeiro no mel. Mas eles se esquecem que o mel já foi um bom tempo atrás. E que ali há apenas um protocolo para a próxima colheirada que chama fel. Pois bem, daqui 2 anos você pratica sexo e nasce um gurizinho lá. Encerra o ciclo. Quantos filhos você gostaria de ter? 1 apenas. Encerra o ciclo. Deu. Pronto. Nunca mais você deve praticar sexo com a tua esposa ou com o teu marido. E nem fora do lar, tá bom? Nunca mais. Porque a única finalidade do sexo entre marido e mulher é a reencarnação. Não é nada além que isso. Porque a partir do momento em que a pessoa atua sexualmente, ele está elevando as impurezas que encontram-se lá no fundo do fosso até a superfície, e é onde brota os sentimentos, os desejos, as fantasias, as ilusões. É onde as pessoas pensam que tudo pode. É onde muitos homens acham que as mulheres são escravas deles no leito. E muitas mulheres acham que os homens são escravos delas no leito. Isso é selvagerismo. Isso é primitivismo. Isso é pacto com as trevas ali naquele momento. Isso é pacto com as trevas. Pois o amor
independe do ato sexual. Quem ama não precisa do ato sexual. Vou repetir. Quem ama não precisa do ato sexual. Inclusive, Hippolyte Léon Denisard de Rivail e Amélie Boudin, eles nunca praticaram o ato sexual. Fisicamente, nunca. Mas eles sabiam se amar. Você sabia disso? Eles sabiam se amar. Ele era cavalheiro para com ela. Ela era dócil com ele. Ela sabia todos os desejos alimentícios dele. O chá que ele gostava, o café que ele gostava, o lanche que ele gostava. Ele também sabia os gostos dela. Eles passeavam. Ele sabia o gosto de sapato, de roupas, de perfume que ela gostava na época. Isso era amor. Eles sentiam prazer estar um ao lado do outro. Pois hoje em dia, as pessoas já não sabem mais o que significa amor. Pois constantemente estamos deparando com essa situação na Terra. Constantemente. A humanidade, ela não está se amando. Ela está ficando com 1, 2, 3, 4 homens por mês. 1, 2, 3, 4 mulheres por mês. Isso não é amor. Isso é treva. Isso é obsessão. Isso é primitivismo. Isso é selvagerismo. O verdadeiro amor é o de Deus, é o de Jesus. O verdadeiro amor é o incondicional. É aquele que não exige, que não cobra, que não pune. Aí você pode me dizer assim: ah, mas nós nos encontramos no corpo físico. Esse é o tal do desculpismo. Porque a pessoa está no corpo físico, ele não precisa então trabalhar hoje sendo melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Por quê? A doutrina nos esclarece isso, que hoje devemos ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Ah, mas nós nos encontramos no corpo físico, nós necessitamos disso, daquilo e disso. Eu te faço a seguinte pergunta: me aponte nas 5 obras básicas de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Onde está que o ser humano necessita desses atos promíscuos de prostituição, de promiscuidade, de sexolatria, de traição, de drogas? Me mostre. Onde está nas 5 obras básicas? O dia que me mostrarem, eu calo a boca. O dia que me mostrarem, eu não só calo a boca, como eu venho aqui e peço perdão. Mas eu confesso a você já de antemão que eu nunca vou pedir perdão. Sabe por quê? Porque ninguém nunca vai conseguir vir aqui e nos provar onde é que está escrito. Sabe por quê? Porque isso não condiz com os desígnios de Deus. É preciso hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Isso sim. Isso equivale a dizer 50 anos de casado. Quantos filhos você teve em 50 anos de casado? 50 anos de casados, eu tive 5 filhos. Tudo bem? Maravilha. Ótimo. Cumpriu com o seu dever. E depois desses 5 filhos, quantas vezes você atuou sexualmente com o teu marido
e com a tua esposa. Bom, depois vamos pensar, vamos colocar 45 anos. Em 45 anos eu atuei com o meu marido, nós praticamos 15 vezes sexo. Maravilha! Ótimo! Isso prova que realmente você entendeu a mensagem. Ontem melhor que hoje, amanhã melhor que hoje. Ontem melhor que hoje, amanhã melhor que hoje. Esses são os desígnios de Deus. Agora vem cá. O contrário acontece aqui na Terra. Quantos filhos você tem? É essa questão que nós estamos batendo em cima dela, porque está aqui no livro. Quantos filhos você tem? 5. Quantos anos de casado? 20. 20 anos? Não, vamos colocar assim. Quantos anos de casado você tem? 25. 25 anos de casado. Quantos filhos você tem? 5. Tá bom, vamos esquecer 5. 5 anos. 20 anos, quantas vezes você atuou sexualmente com a tua esposa e com o teu esposo? 1000 vezes. 1000 vezes? Então você está na contramão dos desígnios de Deus e ainda não deu conta. Está pior do que um asno, está pior do que um quadrúpede, está pior do que enfim, está pior do que um cão, está pior do que um suíno, está pior do que um urso, está pior... Enfim, o reino animal ganhou de você. E que vergonha. Por que vergonha? Porque dizem que o reino animal é dotado da inteligência rudimentar. Mas que inteligência rudimentar é essa que respeita uns aos outros? E o ser humano que se diz o princípio inteligente, o dotado de inteligência, ele não raciocina. Para o homem, a mulher é uma seringa. E para a mulher, o homem também não passa-se de uma seringa. Não generalizando, mas eu te pergunto. Não generalizando, mas eu te pergunto. Quem na Terra só pratica ato sexual com a esposa no momento da gravidez, no momento da reencarnação do filho? Coloque aí nos comentários aí pra gente fazer a análise. Agora eu sei que ninguém vai colocar mesmo, porque quem vai colocar tá a cara tapa. Porque a carapuça veste até o pé. Alguém vai querer colocar aí para no outro dia eu dizer, olha, fulano, cicrano, bertano disse isso. Porque da mesma forma como eu não tenho medo de dizer a verdade aqui, eu não vou ter medo de dizer teu nome também aqui no outro dia, não. Não vou. Agora pode ter certeza que se você disser a verdade, eu vou dizer que você disse a verdade. Mas se você disser mentira, eu vou levar o conhecimento do mundo todo que você, na contramão dos desígnios de Deus, ainda se encontra. Então, ou se melhora, ou se melhora, ou se melhora. Próximo vídeo.